Animais selvagens. Conflitos que definem o equilíbrio da vida selvagem. A natureza selvagem nunca conheceu paz. Em cada savana, floresta e oceano, a vida se sustenta em disputas implacáveis. Animais selvagens não vivem apenas para caçar ou sobreviver. Eles travam batalhas diárias por território, poder e permanência. A vida selvagem é moldada por embates silenciosos e confrontos violentos, onde a força, a inteligência e a disciplina decidem quem prospera e quem desaparece. É esse cenário de conflitos naturais que mantém o equilíbrio do planeta em constante movimento. Contudo, por trás da brutalidade aparente, existe engenhosidade, hierarquia e estratégias tão precisas quanto qualquer obra humana. O reino selvagem revela que cada choque entre espécies é também um testemunho de resistência e adaptação. Aqui, você será conduzido ao coração da natureza selvagem para presenciar histórias reais de poder, coragem e rivalidade. Inscreva-se no canal e mergulhe nessa jornada inesquecível pela vida selvagem em seu estado mais puro e implacável. Na vastidão da savana africana, o leão ergue-se como símbolo supremo de poder. Seu rugido atravessa quilômetros de planície, não apenas como um chamado, mas como uma declaração de domínio. Entre os animais selvagens, poucos carregam tamanha imponência, e ainda assim sua sobrevivência depende de algo maior do que músculos e presas. Depende da hierarquia que governa cada coalizão. Grupos de machos formam alianças instáveis, unidas por interesse comum, e desfeitas pela violência quando a disputa pelo trono se acirra. Essas coalizões não são simples agrupamentos, são pactos de sangue e estratégia. 2, 3 ou até 4 leões dividem o peso da liderança e a responsabilidade de defender o território. A natureza selvagem não tolera fraqueza. Qualquer sinal de declínio físico é punido por rivais mais jovens, ansiosos para conquistar o poder. A linhagem genética de um macho só se perpetua enquanto ele conseguir manter a força necessária para controlar o harém de fêmeas. Nos confrontos entre rivais, a brutalidade é explícita. Garras afundam em carne, mandíbulas testam ossos e o ar vibra com o choque de corpos em guerra. Não há espaço para piedade. Cada vitória garante descendentes. Cada derrota sela a extinção de um legado.
É o conflito entre machos que define o futuro da espécie, selecionando não apenas os mais fortes, mas também os mais astutos. Essa ordem implacável molda a vida selvagem. O domínio de um leão pode durar meses ou anos, mas está sempre condenado à queda inevitável. E assim a savana segue seu ciclo. A cada combate, a cada ascensão e queda, a história dos leões se renova, marcada pela violência que sustenta a própria continuidade da vida. Na savana, a sobrevivência da espécie repousa sobre os ombros das leoas. São elas que carregam a responsabilidade da caça, movendo-se com disciplina e paciência em busca da presa. A força física dos machos é indiscutível, mas é a astúcia e a coordenação das fêmeas que garantem alimento ao grupo. Em silêncio, posicionam-se em semicírculo, aproveitando a direção do vento e a vegetação baixa como aliadas. Cada movimento é calculado. Cada passo é parte de uma coreografia moldada pela experiência ancestral. Quando o ataque é lançado, a cooperação se revela em toda a sua intensidade. Enquanto algumas leoas conduzem a presa para o centro da emboscada, outras esperam no ponto de estrangulamento, prontas para o golpe final. A vida selvagem exige precisão porque qualquer erro significa desperdício de energia e risco de ferimentos. O sucesso é partilhado, mas a tensão surge logo em seguida, pois a carne fresca atrai rivais atentos. Hienas aparecem rapidamente, movidas pelo faro e pela coragem de enfrentar predadores maiores. A relação entre leões e hienas é um retrato da rivalidade constante que define a natureza selvagem. Em números, as hienas podem superar, pressionar e até roubar a conquista. Mas a agressividade dos leões, unida ao trabalho coletivo, impõe respeito. Rugidos, avanços súbitos e ataques diretos mantêm a ordem e asseguram o banquete. A disputa por carcaças não termina com as hienas. Chacais, abutres e outros oportunistas rondam cada refeição, desafiando a paciência dos grandes felinos. Defender o alimento torna-se tão importante quanto conquistá-lo. Nesse cenário de tensão, a cooperação e a agressividade se equilibram como armas complementares. É assim que os leões preservam sua posição na cadeia alimentar, mantendo intacto o domínio que sustenta sua sobrevivência na savana.
Na savana africana, poucas sociedades animais são tão complexas quanto a das hienas. Sob a superfície caótica de seus risos estridentes, existe uma ordem rigorosa que sustenta a sobrevivência do grupo. Diferente de muitos predadores, a estrutura é matriarcal. As fêmeas ocupam as posições de maior poder e dominam os machos em todas as decisões relevantes. Essa hierarquia define acesso à comida, direitos de reprodução e comando durante os conflitos. A liderança feminina molda a vida da matilha com disciplina e autoridade inquestionável. A organização social das hienas é refinada e funcional. Cada indivíduo conhece sua posição dentro do clã, que pode chegar a dezenas de membros. As jovens herdam o status de suas mães, criando uma rede de poder que se perpetua por gerações. Os machos, submissos, aceitam sua condição, muitas vezes relegados às últimas posições durante a alimentação. Esse arranjo social fortalece a coesão interna, reduz disputas internas e concentra a energia do grupo em enfrentar inimigos externos. A cooperação é a essência da sobrevivência. Hienas não dependem apenas da força física individual, mas da inteligência coletiva. Trabalham em conjunto para caçar presas maiores, cercando-as com paciência e persistência. Cada movimento é coordenado, cada ataque é sincronizado, revelando um grau de estratégia impressionante. Quando não estão caçando, mantém a comunicação constante por meio de sons, posturas corporais e cheiros, garantindo que todos no grupo estejam alinhados. Esse nível de organização transforma a matilha em uma máquina eficiente de sobrevivência. Em um ambiente onde predadores competem por cada carcaça e cada território, a união das hienas lhes permite desafiar rivais maiores, resistir em condições adversas e se impor como uma das forças mais resilientes da natureza selvagem. A rivalidade entre hienas e leões é uma das disputas mais intensas da natureza selvagem. Esses dois predadores compartilham o mesmo território, caçam presas semelhantes e disputam cada carcaça encontrada na savana. O encontro entre eles raramente é pacífico. Quando uma matilha de hienas se aproxima de um grupo de leões, o ar se torna denso, carregado de tensão. Os rugidos respondem aos risos, e cada som anuncia a iminência de um confronto que pode durar horas. A resistência física das hienas é notável. Seus corpos compactos, sustentados por mandíbulas de força descomunal, foram moldados para suportar longas perseguições e suportar golpes brutais. Um único leão pode superar uma hiena em força individual, mas a vantagem muda quando dezenas delas se unem em ataque coordenado. Essa coragem coletiva é o que lhes permite enfrentar um inimigo mais poderoso e, em muitos casos, reivindicar o banquete para si. A coragem das hienas vai além da disputa por alimento. Elas desafiam o perigo de forma constante, aproximando-se de leões adormecidos ou rondando territórios proibidos em busca de oportunidades. São persistentes e sabem que a paciência é uma arma tão eficaz quanto as garras. Muitas vezes a estratégia é simples: desgastar o inimigo pelo número e pelo tempo, até que a exaustão abra espaço para a vitória. Mesmo quando a luta termina em derrota, a resiliência das hienas impressiona.
reagrupam-se rapidamente, reorganizam sua estrutura e seguem adiante como se nada tivesse acontecido. Essa capacidade de resistir, de se levantar após cada confronto, é o que garante sua presença dominante na savana. A disputa com os leões não é apenas um combate por carne. É um símbolo da luta constante pela sobrevivência no coração da vida selvagem. A superfície tranquila de um rio africano esconde um dos predadores mais antigos e eficientes da natureza selvagem. Os crocodilos habitam essas águas há milhões de anos, praticamente inalterados, como se a evolução tivesse alcançado um ápice de perfeição em seu design. Suas formas robustas, olhos elevados e narinas discretas revelam um corpo moldado para a paciência e para a técnica da emboscada. Cada detalhe anatômico foi construído para transformar a espera em arma. A camuflagem é a essência da caça. Imóveis, quase invisíveis, os crocodilos repousam logo abaixo da superfície, confundindo-se com troncos ou rochas. Apenas os olhos e as narinas rompem a lâmina d'água, permitindo-lhes observar e respirar sem serem notados. Esse silêncio absoluto cria a ilusão de ausência, mas sob a calmaria esconde-se uma força explosiva, capaz de se liberar em frações de segundo. O ataque é fulminante, surpreendendo presas que se aproximam para beber ou atravessar o rio. A técnica da emboscada combina paciência e precisão. O crocodilo pode esperar horas, até mesmo dias pelo momento certo. Quando a oportunidade surge, dispara com uma violência que nenhum animal antecipa. O corpo, impulsionado pela força da cauda, rompe a água em velocidade impressionante. A boca se fecha com uma pressão capaz de esmagar ossos, encerrando qualquer chance de fuga. Esse movimento singular define o destino de gnus, zebras e antílopes que ousam cruzar o território proibido. A longevidade dessa espécie comprova sua eficácia. Sobreviventes de eras pré-históricas, os crocodilos mantêm no presente a mesma técnica que lhes garantiu domínio no passado. No Império dos Rios, eles não precisam de corridas ou perseguições. Precisam apenas de tempo, silêncio e da certeza de que, mais cedo ou mais tarde, a presa virá até eles. O território de um crocodilo não é apenas um espaço físico, mas uma extensão de seu domínio vital. Nas margens dos rios, onde a vida selvagem se concentra, cada metro de água representa poder e sobrevivência. Conflitos entre indivíduos da mesma espécie são inevitáveis. Quando dois machos se encontram, o silêncio da superfície é quebrado por choques violentos, caudas lançadas como chicotes e mandíbulas que se enfrentam em batalhas prolongadas. Essas disputas definem quem controla os pontos mais estratégicos, aqueles onde presas se aproximam com maior frequência.
A luta pelo território é tão decisiva quanto a caça. O vencedor não apenas mantém acesso às presas, mas também reforça seu status entre os demais crocodilos. As cicatrizes nos corpos desses répteis contam histórias de confrontos passados, marcas de sobrevivência que registram décadas de domínio sobre as águas. A natureza selvagem impõe que apenas os mais fortes e resistentes mantenham a posse de áreas valiosas, e os derrotados são obrigados a recuar para zonas menos férteis. Não são apenas os rivais que testam a força do crocodilo. Presas maiores, como búfalos, transformam-se em adversários formidáveis. Quando uma manada cruza o rio, a tensão é palpável. O ataque é repentino, mas a resposta pode ser brutal. Um búfalo adulto é capaz de resistir, usando chifres e peso para tentar escapar do predador. O confronto gera uma cena de força pura, em que água e sangue se misturam em uma luta que pode decidir a sobrevivência de ambos. Esses embates revelam a essência do império dos rios. O crocodilo é paciente e calculista, mas também feroz e territorial. Sua vida é marcada por disputas constantes, não apenas contra presas, mas contra iguais. É dessa luta incessante que se constrói sua supremacia nas águas. Na savana africana, poucos animais simbolizam tanto a força coletiva quanto o búfalo. O indivíduo isolado é vulnerável, mas quando unido ao rebanho, transforma-se em parte de uma muralha viva, quase intransponível. A defesa não se limita a correr ou dispersar. Ela é construída sobre disciplina instintiva, onde cada movimento da manada protege os filhotes no centro e posiciona os adultos mais fortes como escudo contra o perigo. Esse comportamento reflete uma ordem invisível, herdada e repetida por gerações. O instinto coletivo surge em momentos de ameaça. Quando um predador se aproxima, a manada não reage com pânico, mas com organização. Os búfalos avançam em bloco, guiados pela sincronia do grupo. O ataque frontal com centenas de chifres alinhados gera uma parede de resistência capaz de deter até mesmo os caçadores mais experientes. A vida selvagem raramente oferece garantias, mas para os búfalos, a união é a única certeza de sobrevivência. Essa força partilhada vai além da defesa. Os búfalos demonstram lealdade entre si, retornando muitas vezes para proteger indivíduos feridos ou retardatários. Essa atitude é rara entre grandes herbívoros e revela um instinto coletivo que ultrapassa o simples reflexo de autopreservação. A manada não abandona facilmente os seus. Cada membro é parte essencial do todo, e a sobrevivência do grupo depende de cada esforço individual. É nesse equilíbrio entre disciplina e agressividade que os búfalos consolidam seu lugar na natureza selvagem. Não são apenas presas, mas adversários formidáveis que enfrentam a savana em constante estado de alerta. Sua força não está apenas no peso ou na velocidade, mas na capacidade de agir como um organismo único, desafiando as probabilidades e impondo respeito a cada passo. Quando o confronto é inevitável, os búfalos revelam uma face de coragem que surpreende até os maiores predadores.
Leões, embora reconhecidos como caçadores implacáveis, encontram na manada um inimigo difícil de subjugar. O ataque de um grupo de felinos pode ser devastador, mas a resposta coletiva dos búfalos muitas vezes inverte o destino do combate. Com chifres afiados e corpos maciços, eles avançam como um bloco de fúria, forçando até os reis da savana a recuar diante da maré de força bruta. Os momentos mais dramáticos ocorrem quando filhotes são cercados. Nesse instante, a imprevisibilidade se manifesta. Machos adultos, que normalmente mantêm posição defensiva, lançam-se em investidas violentas contra leões, arriscando a própria vida para proteger o grupo. A cena é marcada por choques brutais, rugidos abafados pelo impacto e pela resistência quase inquebrável desses gigantes. Muitas vezes, a coragem da manada salva vidas que já pareciam condenadas. Nos rios, o desafio assume outra forma. Crocodilos esperam pacientemente, transformando travessias em armadilhas letais. Ainda assim, os búfalos não hesitam em enfrentar a correnteza e a ameaça oculta sob a água. Quando um indivíduo é agarrado, a reação imediata da manada é avançar, pisoteando as margens e criando confusão suficiente para forçar o predador a soltar a presa. Essa determinação coletiva revela um instinto de defesa que transcende o medo. A imprevisibilidade é a arma mais poderosa dos búfalos. Nem sempre fogem, nem sempre resistem. Sua resposta depende do momento e da intensidade do perigo. É essa incerteza que confunde e desafia até os caçadores mais experientes. Ao enfrentar leões ou crocodilos, eles provam que não são apenas presas, mas guerreiros incansáveis da savana, capazes de transformar o desespero em vitória. No vasto cenário dos oceanos, as orcas ocupam um lugar singular, não apenas pela força, mas pela inteligência que guia cada movimento. Diferente de muitos predadores marinhos, elas vivem em grupos sociais complexos, conhecidos como pods, onde a cooperação é a base da sobrevivência. Cada membro desempenha um papel definido, e a comunicação constante mantém o grupo unido. Sons agudos, estalos e assobios não são ruídos aleatórios, mas mensagens precisas que coordenam deslocamentos, alertas e ataques. Essa comunicação avançada permite estratégias de caça que impressionam pela sofisticação. Contra cardumes de peixes, as orcas cercam a presa em movimentos sincronizados, comprimindo o grupo até que esteja compacto e vulnerável. Nesse momento, atacam em ondas sucessivas, garantindo eficiência máxima e desperdício mínimo de energia. O mar, que parece caótico para outras espécies,
torna-se palco de uma coreografia letal, dirigida pela inteligência coletiva. Quando o alvo são focas ou leões marinhos, a engenhosidade alcança outro nível. Orcas são capazes de criar ondas artificiais, balançando blocos de gelo até derrubar a presa na água. Outras vezes, trabalham em pares para distrair o animal, enquanto um terceiro ataca de surpresa. Essas técnicas revelam não apenas instinto, mas aprendizado transmitido entre gerações, consolidando tradições caçadoras que diferem de grupo para grupo. A vida selvagem nos oceanos é implacável e as orcas demonstram que a mente pode ser tão poderosa quanto a força física. Sua inteligência social, aliada à comunicação precisa, transforma cada caçada em demonstração de disciplina e eficiência. Mais do que predadores, são estrategistas natos, capazes de moldar o comportamento das presas e impor domínio sobre regiões inteiras do mar. É essa combinação de cooperação e engenho que as consagra como verdadeiras arquitetas da sobrevivência oceânica. No topo da cadeia alimentar marinha, as orcas não enfrentam muitos predadores, mas isso não significa a ausência de conflitos. Sua posição privilegiada as coloca em confronto direto com alguns dos adversários mais temidos dos oceanos. Entre eles, os tubarões ocupam lugar de destaque. Embora imponentes, esses caçadores solitários são vulneráveis diante da inteligência coletiva das orcas. Em ataques coordenados, elas sabem virar o tubarão de costas, induzindo um estado de paralisia que transforma um predador temido em presa indefesa. Essa técnica, repetida em diferentes regiões, demonstra não apenas força, mas conhecimento transmitido entre gerações. Os embates não se limitam aos tubarões. Grandes baleias também entram em sua rota de disputa. Filhotes de baleia, ainda inexperientes e frágeis, tornam-se alvos estratégicos para garantir alimento ao grupo. Nesses momentos, as orcas revelam sua crueldade calculada, isolando a cria e impedindo a mãe de defendê-la. O confronto é brutal, marcado por perseguições longas e por uma resistência que só termina quando a energia da presa se esgota. A cena revela o peso da hierarquia natural, onde mesmo gigantes dos mares são forçados a ceder diante da astúcia. Até entre as próprias orcas existem rivalidades. Diferentes pods podem disputar território, acesso a presas ou rotas de migração. Esses encontros revelam comportamentos de intimidação, exibições de força e, em alguns casos, confrontos físicos. Embora raros, tais embates reforçam que a ordem nos oceanos não é estática, mas definida a cada geração por disputas diretas. A natureza selvagem mantém seu equilíbrio através dessa tensão constante. Esses conflitos no topo da cadeia alimentar revelam que a supremacia das orcas não é apenas resultado de poder bruto. Ela se constrói na combinação de estratégia, cooperação e coragem. É assim que consolidam sua posição como soberanas incontestáveis dos oceanos.
Entre os animais selvagens que habitam os oceanos, poucos despertam tanto respeito quanto os tubarões. Sua anatomia foi moldada por centenas de milhões de anos, resultando em predadores de eficiência quase absoluta. Cada detalhe do corpo contribui para a caça. Músculos poderosos impulsionam movimentos rápidos, nadadeiras rígidas garantem estabilidade e a mandíbula, carregada de fileiras de dentes renováveis, transforma qualquer investida em ameaça letal. Nada em sua estrutura é supérfluo, tudo serve à sobrevivência. A percepção do ambiente é um dos segredos de sua supremacia. O olfato, extremamente aguçado, permite detectar uma única gota de sangue diluída em milhões de litros de água. Esse sentido cria um mapa invisível, guiando o tubarão até presas feridas a quilômetros de distância. É um radar natural que transforma qualquer sinal de fraqueza em oportunidade imediata de ataque. A visão adaptada à escuridão das profundezas complementa essa vantagem, ampliando sua eficácia em diferentes ambientes marinhos. Outro recurso vital é a sensibilidade às vibrações. Estruturas especializadas conhecidas como linha lateral e ampolas de Lorenzini captam movimentos mínimos na água, e até campos elétricos emitidos por músculos de outras criaturas. Essa capacidade faz com que nenhum deslocamento passe despercebido. Cada batida de nadadeira, cada pulsar de coração, denuncia a presença de uma possível presa. Essa percepção é tão refinada que os tubarões podem atacar com precisão mesmo em águas turvas, onde outros predadores seriam incapazes de caçar. A soma desses sentidos constrói um predador que não depende da sorte, mas da ciência natural gravada em sua biologia. O tubarão não improvisa. Ele detecta, calcula e ataca com frieza absoluta. Essa combinação de instinto e anatomia que sustenta sua reputação como caçador eterno dos mares, símbolo vivo da sobrevivência na natureza selvagem. No vasto território dos oceanos, o domínio não é concedido, mas disputado em confrontos diretos. Para os tubarões, cada área rica em alimento representa poder e sobrevivência. Essa necessidade transforma mares abertos, recifes e profundezas em campos de batalha invisíveis, onde encontros entre indivíduos da mesma espécie podem se tornar violentos. Mordidas, perseguições e choques brutais são comuns quando dois predadores disputam o mesmo espaço. Essas lutas deixam cicatrizes permanentes, marcas que contam histórias de rivalidade e resistência. O comportamento agressivo dos tubarões não é aleatório. Ele surge da necessidade de afirmar controle em um ambiente de recursos limitados. Um tubarão dominante defende seu território não apenas contra rivais, mas também contra invasores de outras espécies. Essa postura garante acesso prioritário às presas e mantém o equilíbrio instável do ecossistema. Para sobreviver, é preciso impor respeito pela força, mesmo quando isso significa arriscar a própria integridade. As rivalidades se estendem para além da própria espécie. Orcas, por exemplo,
desafiam os tubarões em disputas que revelam contrastes entre força bruta e inteligência coletiva. Em muitos casos, a estratégia superior das orcas supera a ferocidade dos tubarões, evidenciando que o oceano é governado não apenas pela força, mas também pela astúcia. Ainda assim, em regiões isoladas, os tubarões mantêm posição dominante, impondo medo e respeito a todos que cruzam seu caminho. Cada encontro é um lembrete da ordem selvagem que rege os mares. O tubarão, mesmo soberano, precisa constantemente reafirmar sua posição em um ambiente onde nada é garantido. Essas disputas territoriais, marcadas por agressividade e coragem, são a essência de sua sobrevivência. É nesse ciclo de rivalidade contínua que o instinto eterno dos tubarões encontra sua verdadeira expressão. No coração das florestas e planícies geladas, o lobo encontra sua força não na solidão, mas na ordem da alcateia. Cada grupo é um organismo social completo, sustentado por disciplina, cooperação e hierarquia rígida. No centro dessa estrutura, a figura do macho alfa não é apenas símbolo de liderança, mas também de responsabilidade. Sua autoridade define rotas de caça, decisões de movimento e até o destino dos mais jovens. Não se trata de tirania, mas de comando funcional, essencial para a sobrevivência em ambientes hostis. A hierarquia, contudo, vai além do alfa. A alcateia distribui papéis de forma clara. Fêmeas dominantes participam das decisões e defendem a posição central, enquanto lobos subordinados contribuem com força e lealdade. Filhotes ocupam o núcleo protegido, aprendendo desde cedo o valor da obediência. Essa ordem cria estabilidade, reduz disputas internas e concentra energia no que realmente importa: a defesa do território e a conquista do alimento. A disciplina coletiva é visível em cada movimento. Durante a caça, os lobos se deslocam em silêncio, ajustando a posição conforme o ritmo do líder. O cerco a uma presa exige paciência e sincronia. Cada indivíduo conhece seu papel, seja desgastar o animal em fuga, seja fechar o cerco no momento final. Esse comportamento revela que a força da alcateia está na união, não na bravura isolada. Na natureza selvagem, a alcateia é mais do que um grupo. É uma família estruturada pela ordem e pela confiança. O vínculo entre seus membros garante não apenas alimento, mas também proteção contra rivais e condições extremas. É esse sistema, construído sobre lealdade e disciplina, que mantém os lobos como predadores resilientes e estratégicos, perpetuando sua presença em territórios desafiadores. O território é a base da sobrevivência de qualquer alcateia. Cada extensão de floresta, montanha ou tundra gelada representa acesso a presas, rotas de caça e segurança para os filhotes. Por isso, quando duas alcateias se encontram nas fronteiras de seus domínios, o confronto se torna inevitável.
A disputa não começa com um ataque direto, mas com demonstrações de força. Uivos longos ecoando pela noite, marcações de cheiro e patrulhas que se estendem por quilômetros. Esses sinais são avisos claros de que a terra já possui donos. Quando o aviso não é suficiente, a tensão explode em violência. Batalhas entre alcateias são brutais, envolvendo mordidas letais e perseguições implacáveis. A luta não é apenas por território, mas pela própria continuidade da linhagem. O grupo derrotado perde espaço vital e muitas vezes é obrigado a se dispersar, expondo os filhotes à morte. Cada vitória consolida o domínio e reforça a posição do alfa como líder incontestável. Além de rivais da mesma espécie, os lobos enfrentam encontros dramáticos com ursos. Esses gigantes solitários competem pelas mesmas presas e não toleram intrusos em seu caminho. Para um lobo isolado, enfrentar um urso é suicídio, mas unidos, em formação estratégica, eles ousam desafiar até esse colosso. Cercam lentamente, testam os limites, atacam em breves investidas e recuam em seguida. O objetivo não é matar, mas afastar o adversário e assegurar o direito de se alimentar. Esses confrontos revelam a coragem e a resiliência dos lobos diante de inimigos superiores. A natureza selvagem exige ousadia, e a alcateia responde com inteligência coletiva e disciplina inabalável. É nesse equilíbrio entre risco e estratégia que os lobos consolidam sua sobrevivência, mantendo viva a ordem que rege seus territórios. A natureza selvagem não se constrói sobre a harmonia, mas sobre o conflito. A violência aparente é, na verdade, a engrenagem que mantém o equilíbrio entre espécies, ambientes e gerações. Nos rios, nas florestas, nas planícies e nos céus, cada animal escreve sua história de sobrevivência com coragem, instinto e resistência. São batalhas inevitáveis, forjadas pelo tempo, que garantem a continuidade da vida em todas as suas formas. Ao presenciar esses confrontos, compreendemos que não há crueldade gratuita, mas uma ordem silenciosa que governa o mundo selvagem. Essa ordem é a essência da vida, sustentada pelo choque entre forças opostas. Inscreva-se no canal e continue explorando conosco os segredos mais profundos da vida selvagem.